29 ao 33. Arão e seus filhos serão lavados, ungidos e consagrados, várias cerimônias de sacrifício serão realizadas, será feita expiação pelos pecados do povo, o Senhor promete habitar entre eles. Um altar do incenso será colocado diante do véu, será feita expiação com o sangue da oferta pelo pecado, o dinheiro da expiação será pago para resgatar todo o homem, os sacerdotes usarão o azeite da santa unção e o incenso. Os artífices são inspirados a construir e mobiliar o tabernáculo, ordena-se a Israel que guarde os sábados do Senhor, é decretada a pena de morte para a profanação do sábado. Moisés recebe as tábuas de pedra. Arão faz um bezerro de ouro, que é adorado por Israel. Moisés serve de mediador entre Deus e o Israel rebelde. Moisés quebra as tábuas de pedra. Os levitas matam cerca de 3.000 rebeldes. Moisés roga e intercede pelo povo. O Senhor promete estar com Israel e expulsar os povos daquela terra. O tabernáculo da congregação é levado para fora do acampamento. O Senhor fala a Moisés face a face no tabernáculo. Mais tarde, Moisés vê a glória de Deus, mas não a sua face. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho, e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e biscoitos ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e seus filhos, e lhes atarás os barretes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E consagrarás a Arão e seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e matarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o aredenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los sobre o altar, mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do acampamento. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em pedaços, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da mão direita deles, e sobre o dedo polegar do pé direito deles, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e a espada à direita, porque é carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás como oferta perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto,
por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e o moverás como oferta movida perante o Senhor, e isso será a tua porção. E santificarás o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada, que foi a movida e alçada, do carneiro das consagrações, que é de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para consagrá-los nelas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los, e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para consagrá-los nelas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los, e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali me encontrarei com os filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E a Elba habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por ser Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu sou o Senhor seu Deus. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um acovado, e a sua largura, de um côvado, será quadrado, e 2 covados a sua altura, dele mesmo serão os seus chifres. E com ouro puro cobrirás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e os seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua bordadura, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para suportes das varas, com que será levado. E as varas farás de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E a Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. 9 A não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará a expiação sobre os chifres do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme o seu número, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao número dos alistados,
a metade de um asiclo. Segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de 20 beras, a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar ao número dos alistados de 20 anos e acima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossa alma. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossa alma. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, esse será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa, com todos os seus utensílios, e o candelabro, com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, as santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me servirem como sacerdotes. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este-me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição, santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como esse, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, e onixa, e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro, de igual peso, e disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e parte dele moerás até o pó, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu me encontrarei contigo, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição desse, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como esse para cheirar, será extirpado do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido a Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento, em todo ofício, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em bronze, e em lapidação de pedras para engastar, e em entalhe de madeira, para trabalhar em todo o ofício. E eis que eu pus com ele a Eliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e dei sabedoria ao coração de todos aqueles que são sábios de coração, para que façam tudo o que te ordenei, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa, com os seus utensílios, e o candelabro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que te mandei. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus azábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica.
Portanto, guardareis o sábado, porque azanto é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os levaram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e deu forma ao ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou, e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, aí ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. E se desviou depressa do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua bira, e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste, se multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que falei, para que a possuam por herança eternamente. Aí o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. E voltou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a própria escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, alarido de guerra há no acampamento. Porém ele disse, não é o alarido dos vitoriosos, nem o alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao acampamento, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram, faze-nos a deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido,
Porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do acampamento, e disse: A quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Aconsagrai-vos hoje ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, e contra o seu irmão, e isso para que ele vos dê hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei a propiciação por vosso pecado. Assim, retornou Moisés ao Senhor, e disse: Ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, aperdoa o seu pecado, se não brisca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: A aquele que pecar contra mim, esse criscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação os castigarei pelo seu pecado. Assim, feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e expulsarei os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a armou fora do acampamento, bem longe do acampamento, e chamou-a a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e adorou, cada um à porta da sua tenda. E falou a Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois retornou ao acampamento, mas o seu servidor, o jovem de Josué, filho de Num, não se apartou do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: A conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei a graça aos teus olhos, rogo-te que agora me baças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é porque andas tu conosco? Assim, separados seremos, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. E esses foram os capítulos 29 ao 33 de Êxodo narrados. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.